Eu acho que a gente está diante de um cenário, Evandro, que a gente está percebendo aí uma movimentação, né? As pessoas mais próximas ao núcleo interno, aí, o círculo interno do presidente Bolsonaro, todas afirmam que não houve uma tentativa ou uma manifestação de vontade da parte do presidente Bolsonaro de fazer um golpe de Estado, que é muito diferente daquilo que se falam sobre a conversa sobre estado de sítio ou coisa do tipo, que é previsto, inclusive, na Constituição. Mas não falam de um golpe de Estado ou uma revolta armada para substituição, impedimento de que o presidente eleito fosse impedido de assumir o poder ou tentar frear algum tipo de poder constitucional. Isso nenhum deles afirmam. O que mais se aproxima disso é quando um desses integrantes, que não era necessariamente aí do núcleo mais interno estratégico, né, talvez operacional, mas não estratégico, é pressionado por um ministro que não poderia estar ouvindo uma delação premiada, de acordo com a própria lei que normatiza aí a delação premiada, mediante bastante coação. Aí, nesse sentido, ali há um indício disso. Então, a gente tem mais fontes dizendo não do que sim, mas ainda a narrativa do sim permanece. Essa é a minha pergunta. Assim. Você concorda, Piperno? Não, porque vejam só. Rapidinho, Kriegner, e aí eu devolvo para você a palavra novamente. O Brigadeiro Batista Júnior, por exemplo, ele não foi coagido, ele afirmou lá atrás e com toda tranquilidade. Agora ele reafirmou que, inclusive, foi consultado pelo presidente da República e a Constituição brasileira prevê sim estado de sítio, estado de defesa, mas jamais, em momento algum, como alternativa para se reverter resultado das urnas. Continue, Kriegner. O estado de sítio, ele é previsto na Constituição em casos de guerra, em caso de grande comoção ou qualquer ameaça à ordem constitucional. Nesse sentido, o presidente deve acionar ao Congresso, que vai ficar debaixo da vigilância do Poder Judiciário. Então, não pode ser equiparado como uma tentativa de golpe em hipótese alguma, porque é um instrumento constitucional. E em todas as manifestações do presidente Bolsonaro, mesmo desacreditando do funcionamento das urnas, da infalibilidade aí das urnas e desafiando muitas dessas certezas absolutas em relação ao processo das urnas, o presidente Bolsonaro sempre falava: eu me comprometo a respeitar o que ele chamava das 4 linhas da Constituição. Então, a gente tem mais indícios, cada vez mais se mostrando favoráveis a dizer que não houve uma tentativa de golpe, não houve uma construção de um golpe, e essa narrativa, ela é falaciosa. O que você tem, sim, você tem alguns que foram pegos com áudios, com evidências concretas, planejando morte de ministro, morte do presidente eleito, e isso é seríssimo, isso precisa ser punido com certeza, isso não é nem questão de discussão. Agora, equiparar isso, a movimentação que aconteceu dentro do Planalto, a movimentação que aconteceu no 8 de janeiro, esse é o maior perigo. Aí lá na frente, por exemplo, Piperno, quando a gente fala de estado de sítio, lá na frente acontece algum caso de grande comoção nacional que a Constituição prevê a necessidade de um estado de sítio. Quando o presidente acionar isso, vai ser golpe? Não. Se for perto de um período eleitoral, vai ser golpe? Se for após um período eleitoral, vai ser golpe também? E aí, a minha preocupação é qual é o precedente que nós criamos para fazer uma vingança política partidária contra uma pessoa em específico. Esse é o perigo aqui. Arremate rapidinho, Piperno, que eu tenho mais aqui. Por exemplo, um grande caso de comoção, hoje o presidente tem um dever, né, de procurar esse tipo de recurso. Agora, em hipótese alguma, ir atrás disso para tentar, por exemplo, não fazer a passagem de poder para alguém que o derrote nas urnas.